Bom dia, povo de Deus, povo amado, povo santo. Acá estamos mais uma vez para falar da palavra de Deus. Bom dia, pregadores, irmãos, vasos, ovelhas da casa do Senhor. Que Deus possa confortar os vossos corações nessa noite, nesse dia, nessa hora. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Se esse vídeo fazer algum sentido para você. Gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está escrita em João capítulo 10, versículo 22 em diante, cuja o título da palavra de Deus nos diz assim: a festa da dedicação, o povo rejeita Jesus. O versículo 22 nos conduz na seguinte leitura, nos dizendo assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. O versículo 23 nos diz assim: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. O versículo 24 nos diz assim: então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará neste suspense? Você é o Cristo? Diga francamente. O versículo 25 vai nos conduzir na seguinte leitura: Jesus respondeu. Então, observe só o que foi que Jesus respondeu. Já falei, mas vocês não acreditam. Então veja só, povo de Deus, você que é de Deus, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, muitas pessoas não vão acreditar em você. Não vão acreditar no seu ministério, não vão acreditar que você é homem de Deus, que você é filho de Deus, que o poder de Deus se manifesta em você, que os dons do Espírito Santo estão em você. Então muitas pessoas vão contestar isso e vão tecer até crítica destrutiva contra você. Assim como aconteceu com Jesus. Os judeus viviam contestando Jesus, o ministério de Jesus, se ele realmente era filho de Deus, contestando a identidade de Jesus, se ele era realmente o Messias. E você vai sempre estar rodeado também de pessoas ao seu redor, no seu ciclo de amizade, na sua vida social aí, de pessoas que não vão acreditar em você, que você é homem de Deus, é mulher de Deus, que Deus usa você, não vão acreditar nos dons do Espírito Santo derramados sobre você, que você realiza milagres, tem o dom de profetizar, tem o dom de ouvir a voz de Deus, você tem o dom da palavra. Então muitas pessoas vão depreciar, vão diminuir, vão menosprezar, E nós, como homens e mulheres de Deus, servos de Deus, serva de Deus, a gente tem que se acostumar com isso e fazer o ofício que Jesus falou para nós, E de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele estaria conosco até a confinação dos séculos, E então você vai ter esse tipo de embate, durante o seu ministério, durante a sua vida com Deus, tá bom? E então aí os judeus, eles estavam contestando Jesus. Então observe que os judeus eles tinham os manuscritos sagrados, eles acreditavam na lei de Moisés, eles tinham os 10 mandamentos, eles conheciam a palavra de Deus, eles tinham seguidores, adeptos à religião deles, Eles tinham todo um arcabouço de possibilidades ali, De que se diziam que eram homens de Deus, mas no entanto viviam contestando a Jesus, Eles não acreditavam que Jesus realmente era o Messias, era o Filho de Deus. Assim também muitas pessoas não vão acreditar que você é servo de Deus, que você é homem de Deus. E observe o que Jesus respondeu no versículo 25. Jesus vai dizer para eles assim, já falei, mas vocês não acreditam. Então muitas pessoas não vão acreditar em você, principalmente se você manifestar o poder de Deus, manifestar as obras do Espírito Santo, do poder de Deus. Então, antes de tudo, eu quero pedir para você acreditar nessa palavra como
ela é o poder de Deus. A Bíblia, ela é a fonte do poder de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele tem que manifestar o poder de Deus. Por que homem de Deus? Você deve estar se perguntando isso, né? Porque Jesus disse isso. Jesus falou assim, ó, aquele que guardar minha palavra fará coisas, né, maiores do que eu. Fará coisas semelhantes a mim e fará coisas maiores do que eu. Jesus falou também, pisarás em cobra e em escorpiões, né? E darei poder a vocês sobre todo o poder do maligno. Então observe que Jesus já deu poder para a igreja. Tá certo? E o inimigo não quer que você saiba disso. Essa é a raiva dele, essa é a intriga dele com a igreja. E observe que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta de 2 Coríntios, né, capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, o meu ministério não é de persuasão de palavras, mas sim da manifestação do poder de Deus. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele tem que manifestar o poder de Deus. De alguma forma, seja por dom de cura, de profetizar, de ter visões, de falar em línguas, ele tem que manifestar o poder de Deus. Muitas pessoas, muitas denominações, religiosos, eles não acreditam no poder de Deus, no milagre. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e que o próprio Deus habita em mim, porque Jesus falou isso. Né? Jesus falou assim, olha, aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, e eu me manifestarei a ele. Isso está escrito lá em João capítulo 14. Depois dê uma olhada lá nesse texto. Então o homem de Deus ele tem que manifestar o poder de Deus de alguma forma. Né? E Jesus está falando assim, olha, né, eu já falei, mas vocês não acreditam em mim que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo. Né? E Jesus continua dizendo para eles assim, olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então observa que o poder, a cura, o milagre, eles dão testemunho de quem? De Jesus. Então eles apontam, né, os milagres, a obra de Deus aponta para Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo louva Jesus e Jesus, para o Pai ser glorificado, ele manifesta a glória de Deus e que o Pai que faz a obra em Jesus. Né? E a obra do Pai que faz Jesus glorifica Jesus. E, povo de Deus, então, muitas pessoas não acreditam nisso, né? Em milagres, em curas, né? Em dom de profetizar. Mas está escrito na palavra de Deus, não tem como ir de encontro com a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Joel capítulo 2 que no final dos últimos dias, está falando desses nossos últimos dias, né? Desse momento agora, onde nós estamos na iminência de entrar aí na reta final aí desse sistema de coisas. A Bíblia diz que Deus derramaria seu espírito, né, sobre os servos, sobre as servas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas. Os velhos sonharão, os jovens profetizarão. Então, isso é bíblico. Né? Eu não posso discordar da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva. Ela é o poder de Deus. Eu também já acreditei também assim somente na palavra, né? Mas eu leio essa palavra desde os 7, 8 anos de idade. Aí, hoje eu tenho 43 anos, né? Mas eu só vim manifestar o poder de Deus quando comecei a acreditar que a palavra ela é o poder de Deus. E observe mais o que Jesus disse no versículo 26. Diz assim, ó, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Então, as pessoas que não creem em Jesus, não creem em milagre, não creem que Deus está vivo, que pode manifestar o seu poder, Jesus está dizendo que eles não são que é ovelha do seu aprisco. Né? As pessoas começam a interpretar a palavra de Deus de forma diferente. Se o próprio Deus está dentro de mim, como Jesus falou, né, lá em João capítulo 14, se tu crês, né, aquele que crê na minha palavra, né, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio de Deus, eu tenho que manifestar o poder desse Deus na minha vida. Sim ou não? Sim. Observe o que Jesus falou mais. Diz assim, olha,
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Observou? Então, observa como ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante, você jejuar para ouvir a voz de Deus, porque isso vai aumentar a sua fé. Eu quero contar um testemunho aqui para você, já já eu quero contar, em relação a isso, de como ouvir a voz de Deus, né? Para materializar a sua fé, para você se fortalecer na fé. Olha só, eu tive uma visão aqui em casa, né? Na verdade eu tive um sonho, e dentro do sonho, né? Aquele sonho que tem que é visão, propriamente visão. Como é que eu sei disso, né? Que é uma visão? Porque dá tudo certo. Aquilo que Deus fala para nós em visão, em sonhos, né? Dá certo. E isso aponta para louvar a Jesus, como diz a palavra de Deus, né? Então eu quero contar para você aqui. Olha só, eu estava aqui em casa, né? Servindo Deus, lendo a palavra de Deus, jejuando pela igreja. Aí Jesus, né? O Espírito Santo, ele disse assim, olha, num sonho, falou assim, unge a ponta dos teus dedos. E então eu comecei a ungir a ponta dos meus dedos, né? E eu pensei que Deus fosse me abençoar muito assim, prosperidade, né? Então esse era o meu pensamento. E então eu comecei a ungir a ponta dos meus dedos, né? Dos 2 dedos, dos 10 dedos, né? Das mãos, né? E todo dia eu fazia isso e tenho esse hábito de ungir a ponta dos meus dedos, né? Até hoje eu tenho esse hábito de ungir a ponta dos meus dedos até hoje. Então passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, uma semana, 2 semanas, né? E aqui na minha casa a gente vende, é uma panificadora pequena, né? E a gente vende pão aqui, então eu saí na rua aí vendendo pão. E um belo dia, assim, teve uma senhora aqui, né, próximo do nosso apartamento. Aí eu fui vender pão lá pra ela. Ela falou assim, tu és homem de Deus? E olha que eu tava com uma roupa tudo, né, tudo desajeitado, né, tudo suja, assim, né. Tudo suja não, mas tudo desajeitado. Parece que ela me conheceu, né. Eu falei, olha, eu me coloco na presença de Deus, eu sou servo de Deus, porque eu tive uma visão que Jesus falava para mim assim, olha, servo, né? Outra vez eu tive uma visão que ele falou assim, olha, tu és ungido de Deus. Outra vez, uma senhora da Assembleia falou assim que eu era ungido com o poder de Deus. E então, muitas coisas a partir daí se manifestou na minha vida, né? Eu ouço muito a voz de Deus. Eu tenho dezenas de testemunhos para contar. Então vamos lá. Então, voltando lá no caso da mulher. Então, a mulher falou assim, tu és servo de Deus? Tu é homem de Deus? Eu falei, sou. E ela disse assim, faz uma oração aqui em casa. Aí quando eu olhei o apartamento dela, o vidro estava quebrado, a escada cheia de sangue, o marido queria deixar ela, aquela agonia horrível dentro da casa dela, né? O ambiente estava sobrecarregado. Aí eu colocava aquelas luvas de saco na mão, eu peguei e tirei a luva, né? E é claro que por debaixo da luva minhas mãos estavam ungidas. Aí quando ela tocou na minha mão, ela ficou tonta. Eu falei, olha, espera aí que eu vou lá em casa, eu vou tomar um banho, né? Vou me banhar e vou voltar na sua casa, vou ungir sua casa. Aí ela pegou e falou, então tá. Então fui em casa, né? Peguei um óleo ungido, fui lá na casa dela. Aí eu falei assim, toca aqui nas minhas mãos. Quando ela tocou, ela ficou tonta, não aguentou e caiu, né? Ela sentou na cadeira, na verdade, né? E o ambiente dela estava sobrecarregado, o vizinho tinha brigado, né? E sangue, vidro quebrado. E o marido queria deixar. Então eu peguei e ungi toda a casa dela lá, fiz uma oração forte nela. E aí, né, a casa dela, sabe, tornou-se uma paz imediatamente, assim, a casa dela foi assolada pela uma unção de Deus. E depois ela me falou, irmão, eu não aguentei, por isso que eu sentei aqui, né? O que é isso, povo de Deus? É a casa, né, um ambiente subcarregado. E no momento que eu entrei lá, parece que a atmosfera ela muda, sabe? Quando você está cheio da unção de Deus, jejuando, parece que a atmosfera ela muda. Você percebe muita coisa no mundo espiritual. E, né, então, ela começou a ter um relacionamento muito bom, né, com o esposo dela, com a família dela. Então, ela se acostumou, né, de pedir para mim para que eu pudesse orar na casa dela. Então, eu não ia, né? Passou muitos dias, eu não ia. Ela falava, abençoado, vem orar aqui em casa, né? Homem de Deus, vem orar aqui em casa. Eu não ia, né? Assim, né?
Aí passou a primeira semana, a segunda, a terceira semana, a quarta. Aí passou um mês. Aí eu não ia. Sempre ela me chamava, ela não ia. Mas um dia ela me pegou de jeito lá, né? Aí eu passando na rua. Ela falou, abençoado, vem orar aqui em casa. Eu disse, o que é que a senhora tem? Eu disse, não, meu pai. Eu disse, o que é que tem seu pai? Ela falou assim, o meu pai, ele está no hospital, ele está desacordado, ele está no oxigênio, né? Está com triglicerídeo alto, colesterol alto, pressão alta, ele não fala mais, ele não se mexe mais, e eu já não sei mais o que fazer, ele está uma semana assim, e, e eu acho que eu vou perder meu pai. Eu falei, o que é que a senhora tem aí? Aí ela falou assim, eu tenho uma foto, você me dê essa foto, eu só vou parar de orar quando ele voltar do hospital. E aí eu comecei a orar, né, toda madrugada ali, né, em prol desse senhor, do pai dessa senhora. E então passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, aí um mês, e nada dele voltar do hospital. E cada vez mais ele ia piorando. Até que ele, né, teve alta, né, e voltou do hospital e ficou sã, né, ficou bom. Aí ela falou, pai, tem um homem de Deus orando por você aí, né? Tem um homem de Deus orando por você. Eu disse, quem é ele? Isso é um homem, um rapaz aí, né? Eles são assembleianos. Eu disse, olha, eu quero visitar a igreja dele. Então, o povo de Deus, e ele ficou bom, né? Ficou sã, ficou saudável, né? Então, o povo de Deus, o homem de Deus, ele tem que manifestar o poder de Deus. É possível ouvir a voz de Deus, né? É assim que a gente tem fé. Quer dizer que se eu não tivesse fé, eu não ungia a ponta dos meus dedos. Eu não ungia a ponta dos meus dedos, mas eu tenho fé, eu creio. É assim que eu ouço e provo como eu ouço a voz de Deus, né? É assim que a gente ouve a voz de Deus, através das visões, dos sonhos, né? Então, qual é a recomendação da palavra de Deus? É que você jejue para ouvir a voz de Deus, né? Para ter o Espírito Santo, que você vai ver como a sua fé vai aumentar muito, né? Você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida, né? Então, esse testemunho fica para você, para materializar a sua fé, para você crer mais, para você entender que essa palavra ela é o poder de Deus, né? Que ela é a fonte do poder de Deus, que você pode mudar muita coisa na sua vida, na vida das pessoas, né? Para você ser um canal de bênção na vida de outros irmãos, na igreja. Eu creio no poder de Deus. Tem muita gente, né? Chegaram a me contestar, até mesmo pastores, pregadores, não crê, né, na manifestação do poder de Deus, mas eu creio que a palavra de Deus ela é o poder de Deus. Tá bom? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja abençoado com esta palavra em nome de Jesus.